Êxodo capítulo 25. No verso 9, que diz assim: façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo, de cada utensílio. A Bíblia diz que Moisés foi chamado ao monte. No capítulo 24, Deus chama Moisés e os líderes para que subam o monte. E lá Deus chama Moisés a uma intimidade com ele, né? E ali Deus começa a mostrar a Moisés aquilo que ele não imaginava nem o que era, que ele nunca tinha visto na vida dele. E Deus começa a mostrar para Moisés algo que Moisés nunca imaginava que ia ver na vida. Mas Deus diz para ele: olha, faça tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Deus ali sabia que Moisés nunca tinha visto aquilo, mas estabeleceu para ele uma regra: você vai fazer do jeito que você está vendo. No início do capítulo 25, aí no verso 1, diz o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Recebe-a de tudo aquilo cujo coração o compelir dar. Estas são as ofertas que deverás receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo, vermelho, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias e óleos de unção para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Então nós vemos que para as coisas de Deus acontecerem, tem que haver as ofertas. Foi como Deus estabeleceu a Moisés. Moisés então começa a fazer esse desafio de fazer algo que ele não sabia o que era. Mas Deus falou: olha, tu vai fazer do jeito que eu te mostrei. Moisés começa todo este trabalho fazendo o tabernáculo para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Mas o interessante é que essa montagem ali toda acontecendo, e o rito daquilo que Deus já tinha feito para ele, dizendo como tudo iria funcionar, né? E ali o povo levou e começou o processo daquilo que Deus tinha estabelecido: os sacerdotes, o sumo sacerdote, os levitas, para que fizesse a montagem do tabernáculo e começasse a funcionar. O interessante daquilo que eles iriam estar ali uma vez ao ano oferecendo sacrifícios para que aquele povo ali fosse abençoado, a família individual e a nação. E com isso, para isso acontecer, montou-se tudo. Quando chegava um determinado período, o povo levava ali o seu sacrifício. Quem tinha dinheiro levava boi, levava touro, fazia pela nação. Outros levavam cabrito, carneiro. Mas e o pobre? Deus falou que traga rolinhas e pombas. O que Deus estava estabelecendo? Para que ninguém ficasse fora de fazer o seu sacrifício, de ofertar. Deus dava oportunidade para todo mundo, como Ele dá oportunidade para todo mundo. E o interessante é que quando começava o processo da oferta, para estar ali para ofertar, e Deus estabeleceu as cores, estabeleceu a montagem, né? O tabernáculo tinha a sua montagem, a porta tinha 4 cores: o azul, branco, vermelho, carmesim, coberto de pele de texugo, o linho de dentro com os querubins desenhados. E ali Moisés colocou o altar do sacrifício, já no pátio, colocou a bacia de cobre cheia de água,
entrava no santo, tinha mesa de pães, o candelabro, e tinha o altar de incenso e o santo dos santos, onde tinha a arca da aliança, que tinha a vara de Arão, o pote com maná e as tábuas da lei. E montou exatamente como Deus ordenou. Mas o interessante é que o tabernáculo, igreja, quando se ia entrando, passava pela porta para levar o sacrifício. O animal não podia ter defeito e nem podia ter mancha. Eu creio que quando a pessoa ia adquirir o animal, ou se ele já tinha, criava ele olhava isso antes de levar para lá. Ou seja, já levava a sua oferta com perfeição, para não perder tempo. Que chega lá, ele sabia que o sacerdote ia reprovar, porque Deus não ia aceitar daquele jeito. E ali naquele roteiro diário, se trocava ali no rodízio, os sacerdotes iam trocando, né, as suas funções e as pessoas vindo. Mas primeiro passava pela porta. E o interessante dessa porta com o azul, branco, vermelho e carmesim, essas cores são os símbolos dos 4 evangelhos, que é de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, ou seja, para poder fazer, antes de fazer qualquer sacrifício, tinha que passar pela porta. Se a porta tem as 4 cores que simbolizam os evangelhos, então antes de eu fazer qualquer sacrifício, primeiro eu preciso passar pela palavra. Tem que ter aprovação da palavra. Então eles passavam por aquela porta e chegavam até o sacerdote. Mas o interessante é que o tabernáculo é a tipologia de Cristo. Mas quando vem Jesus, ele disse: passou o tabernáculo, agora eu sou a porta. E o sacrifício, Jesus, tem que passar por mim, porque o maior eu já fiz por vocês. O maior eu já fiz. Então levava o animal até o sacerdote, que ali ele sacrificava aquele animal, matava ele e oferecia a Deus, que subia. Altar, querido, é lugar só para subir. Altar é lugar de subir. Então ele apresentava aquilo ali. Mas olha o que interessante, entrava pela porta, passava pelo altar, pela bacia, dentro do santo, mesa dos pães, a menorá, o altar de incenso e o santo do santo. Olha o símbolo, a cruz de Cristo. O altar já tinha o símbolo da cruz. E quando chegavam ali para fazer este sacrifício, o sacerdote recebia e entrava-se ao santo. O sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para poder ali interceder pelo povo. Ele ficava ali um ano, ficava ali 10 dias recluso das pessoas, não tinha contato com ninguém, para poder fazer este tipo de trabalho, para entrar no Santo dos Santos. E quando ele ia entrar nesse dia para fazer a expiação, para ele fazer a intercessão, a roupa que ele usava era linho branco com cinto. Quando ele não estava para fazer esse tipo de função, ele usava a sua roupa com o peitoral com as pedras. E esse peitoral tinha quantas pedras? 12. Tinham 12 pedras, né? Agora abre aí Ezequiel. Ezequiel 28, a partir do verso 12. Tinham 12 pedras, não é isso, sumo sacerdote? Mas vamos lá. O livro de Ezequiel, no capítulo 28, a partir do verso 12, diz assim: Filho do homem, ergue um lamento a respeito do rei Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano do Senhor. Ele vai fazer um paralelo aqui. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Agora conta aí. Sárdio, 1.
topázio 2, o diamante 3, berilo 4, ônix 5, jaspe 6, safira 7, carbúnculo 8, esmeralda 9. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio de seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Pois isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Até aqui. Aqui ele faz um paralelo com o inimigo, quando ele tinha sua função preciosa. Mas por que ele tinha 9 pedras e não 12? Essa resposta eu vou responder depois, só no final. Como diz os programas de televisão, né? Só no final. Mas Deus estava limitando ele aqui. E a Bíblia diz que ele tinha esse privilégio, como nós acabamos de ler. Por que isso? O tabernáculo ele foi montado, ele foi feito. Havia um motivo para isso, não só somente para que Deus estivesse no meio do povo, que Deus quer estar sempre no nosso meio. Deus quer estar no meio da tua casa, no meio da tua vida. Deus quer ser sempre o centro de tudo. Mas o tabernáculo, nós sabemos que tudo começou em Siló, ou Shiló, né? Como diz no hebraico, que foi o lugar escolhido para colocar a arca, feita de madeira de acácia e ouro, com os 2 querubins na tampa do propiciatório, que também foi o centro religioso do juízo e aonde Ana clamou a Deus. Então constrói-se ali no tabernáculo, só em Siló o tabernáculo ficou 369 anos. Então quando Deus faz toda essa montagem, que coloca as pedras, tudo tem um significado. Mas com ele Deus só falou, não, você vai ter 9. Mas por que essas 9? Porque Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Ele sabe de tudo. E a Bíblia diz que quando ele monta isso tudo, agora no livro de Ezequiel, no capítulo 1, presta bem atenção. A Bíblia diz que o que estava ao redor daquele ser, que Ezequiel tem a visão, havia aquele ser que ele tinha 4 faces, que ele não se virava para poder andar, que era boi, homem, águia, não é isso? Acompanhe se você quiser ver Ezequiel capítulo 1. Era o boi, homem, águia, que Deus ele estabeleceu ali, e leão, que é o de Judá. E Ezequiel, tendo aquela visão, aquele ser se movimentava e aqueles seres ao seu redor também se movimentavam. E de repente Ezequiel vê um trono de safira. Moisés teve uma visão que Deus mostrou, e aqui Deus está mostrando a Ezequiel. Mas o interessante, igreja, olha o que Deus fez. Esses seres, cada um com uma face, eles não se viravam e andavam de um lado para o outro ao redor daquele espírito. E Ezequiel de repente vê um trono. E os evangelhos também são representados por boi, homem, águia e leão. E Ezequiel vê um trono.
E quando Deus estabelece o tabernáculo aqui na terra, ele diz: Moisés, atrás do tabernáculo vão ficar 3 tribos do lado direito, 3 na esquerda e 3 na frente. Só que as primeiras que vão ficar perto do tabernáculo, ele estabeleceu a tribo de qual? Judá, Rúben, Efraim e Dan. São as primeiras perto do tabernáculo. Era 3, 3, 3 e 3. As pedras no peito do sumo sacerdote também era o nome das tribos. Mas preste atenção, Ezequiel teve a visão daquele espírito, viu o trono, e essas 4 faces nesses querubins estavam ao redor desse trono. E o tabernáculo, ele pede para colocar as primeiras tribos perto, e são exatamente, que é a de, olha que interessante, Judá, leão, Rúben, homem, Efraim, boi, Dan, águia. São as primeiras. Judá ficava na frente da porta do tabernáculo. Porque de Judá saiu quem? O leão de Judá. E ele é a porta. Vê se você consegue entender, para eu habitar no meio dele, a visão de Ezequiel vendo um trono com os querubins ao seu redor, que eram os guardiãos, com as faces de boi, águia, homem e leão. E agora ao redor do tabernáculo também está lá boi, águia, leão e homem. Deu para você entender o que significava o tabernáculo no meio do povo? O que significava? O próprio trono. E o povo não sabia. E o sumo sacerdote, quando ele iria entrar no Santo dos Santos, 10 dias recluso, sem ter contato com ninguém. Olha que interessante. Para se purificar. Jesus, quando foi morto, ele aparece a Maria e ela vem tocar em Jesus. E o que Jesus diz para ela? Não me toques agora. E o que acontece com isso, irmão? Jesus vai ao céu, purifica o tabernáculo celestial, que nós acabamos de ler aqui, que foi encontrado ira nele, que ele sujou o tabernáculo celestial. Jesus purifica ele e volta à terra. E aí ele chega para o discípulo: agora pode tocar. Porque não podia tocar no sumo sacerdote antes dele entrar. Coisa linda, né? Agora o livro de Hebreus. Capítulo 8. No verso 2 diz assim: e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifício, pois isso é necessário que também estivesse algo a oferecer. Falando de Jesus, se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é a cópia e sombra daquele que está no céu. Essa cópia feita na terra, que os homens vinham servir, mas veria um maior, que veria fazer a remissão dos nossos pecados e a purificação do tabernáculo celestial. Jesus morreu só para nos salvar? Não, mas também para purificar o tabernáculo celestial. E quando aquelas pessoas iam fazer o sacrifício, por exemplo, matavam um touro pela nação. Eu fico imaginando, era muito sangue naquele tempo, né? Para, meu. Eu lembro que no casamento da minha tia mataram um boi. Rapaz, eu nunca vi tanto sangue, encher aquelas latas de sangue assim. Foi uma churrascada no casamento da minha tia.
Aí eu estudando isso aqui, eu lembrando disso. Então ele matava um touro para poder purificar a nação. Aí vem João Batista, está fazendo o batismo. Aí vem Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O boi tirava de uma nação, mas do mundo só Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O boi é só da nação. Coisa linda, né? Agora olha aí. Hebreus 8, no verso... minha letra é muito pequena. 6. Tendo cuidado em fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte, repetindo o que foi dito no livro do Êxodo. Olha que coisa linda. Agora no capítulo 9, no verso 23. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas. O inimigo pecou, contaminou o tabernáculo celestial. A Bíblia está dizendo isso, que era necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Boi não ia purificar, carneiro não ia purificar, nada disso ia purificar, tinha que ser o único Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus vai ao céu, purifica o tabernáculo e volta. Ele diz: agora você pode tocar. E qual é a vestimenta de Jesus agora? Qual é a função de Jesus agora? Livro do Apocalipse vai dizer que a visão de Jesus é qual? Um homem de branco, de linho, não é isso? De cinto. E era exatamente o que o sumo sacerdote fazia no dia da expiação. Ele entrava de linho e de cinto. Por que isso? Porque o mesmo livro de Hebreus diz que ele é o eterno sumo sacerdote, que hoje ele intercede por você e intercede por mim. O eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus veio como profeta e agora ele é sumo sacerdote e vai vir como rei. Melquisedeque não conseguiu ser os 3. Jesus veio como profeta, um olhar meigo, de compaixão, de amor, de perdão, de compreensão. Mas o livro do Apocalipse, agora ele vem como olhos como o quê? Vai dar medo, não vai? Não vai ser mais aquele olhar de compaixão. Perdoados estão os seus pecados. Agora é como chamas de fogo. Eu acho que vai dar medo, não vai? Agora a história vai ser outra. Então a Bíblia diz que quando Deus estabelece o tabernáculo, que ele prioriza a questão do sacrifício, e diz para Moisés estabelecer tudo isso, era o trono de Deus que estava no meio do povo. E o povo vinha e prestava seus sacrifícios, levava seus animais e queimavam. Só que aí agora o livro de Romanos capítulo 12, ele vem dizendo o quê? Sacrificai os vossos corpos como sacrifício vivo. Não é mais um animal morto, agora é com vida. Agora mudou. E quando ia fazendo rodízio com aqueles sacerdotes, o que acontecia? Ia fazendo rodízio porque o cara não aguentava ficar ali o dia todo matando animal, examinando animal, queimando animal. Ele não aguentava, então ia fazendo rodízio. E aí o livro de Levítico vai dizer o quê? E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Por que Deus ordena isso? Porque o sacerdote chegava todo dia de manhã, colocava a lenha, tirava as cinzas, o fogo não podia apagar.
E isso para nós é o quê? Que essa chama do Espírito, igreja, não pode apagar na minha vida e na sua. Não pode apagar isso. O que é retirar as cinzas? É pecado, é inveja, é soberba, altivez, arrogância. É isso que a gente tem que estar removendo todos os dias. E está colocando lenha. Senhor, está aqui, olha. Remove o pecado e coloca a lenha. Remove o pecado, coloca a lenha. Serve isso para a gente. E aí o sacerdote ia limpar a menorá. A menorá tinha lá 7, tudo aceso, que é a luz do Espírito Santo. Mas como é que ele limpava aquilo? Não podia apagar tudo. Ele apagava 3, limpava. Acendia as 3 e ia limpando, mas não se apagava. A mesa de pães, temos o pão da vida. Mas e agora? O tabernáculo celestial, isso acabou, Wellington. Como é que está o tabernáculo celestial? Lá não tem altar de sacrifício. Lá não tem bacia de bronze para lavar as mãos. Lá, a mesa de pães não tem, porque Jesus é o próprio pão. Lá tem o altar de incenso, que é a sua oração que tem que subir lá. Lá tem o Santo dos Santos, aonde é o trono do nosso Pai Celestial. E quando Ezequiel teve essa visão, pensa, ele vendo esse trono, e eu acho lindo isso, e aí Deus estabelece todo um significado, que aqueles querubins desenhados naquele linho vermelho, significava o quê? A região celestial, onde estava o trono de Deus. A pele de texugo era por cima, uma pele feia, cinza, escura, mas era para proteção do deserto. E quando ia desmontar o tabernáculo, como desmontava se ninguém poderia entrar no Santo do Santo? Era o único momento que Deus abria uma exceção para os levitas montarem e desmontarem. Montava o tabernáculo de dentro para fora e desmontava de fora para dentro. Por que montava de dentro para fora? Porque a transformação vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. A transformação na vida do homem é de dentro para fora. Por que é de dentro para fora? Porque só manifesta aqui fora aquilo que está aqui dentro. A boca só fala daquilo que está aqui dentro. Então tem que ser de dentro para fora. Eles desmontavam e seguiam. Boi, águia, leão e homem. E os seres não se viravam. A onipresença de Deus, né? A onisciência, sabe tudo. Mas você quer saber por que as pedras, né? Eu sei que você quer saber. Porque no peitoral do sumo sacerdote, a terceira fileira de cima para baixo foi a que Deus não deu ao inimigo, que era de Gade, Azer e Issacar. Mas existe um negócio interessante, que as pedras com o nome dos filhos de Jacó tinham um paralelo com o inimigo. Ele não era qualquer anjo, né? Olha que interessante isso. Judá, leão. Satanás é como leão. Não está ao derredor? Leão. Olha outra. Benjamim, serpente. E ele é título de serpente. Jesus, a estrela da manhã. E ele também era chamado de estrela da alva, estrela da manhã. Então você vê que era um anjo que ele vinha fazendo um paralelo. E essas pedras a qual Deus não permitiu que ele tivesse, que é a de Gade, Azer e Issacar, essas pedras trazem um significado que Deus estava limitando o inimigo. Deus sabia que ele ia fazer aquilo. E o que elas diz? Olha que interessante. Elas dizem que é aquilo que ele nunca iria conseguir ser. Não conseguiria, não vai conseguir e nem vai ser.
Gade. Em Gênesis 49, Jacó disse ao inimigo que viria contra ele, mas não venceria no fim. Azer foi chamado alguém capaz de produzir realeza. Issacar, fostes como um jumento que carrega carga. Deu para você entender? Eu tenho que repetir. Vou repetir. Gade não vence no final. Azer produz realeza. Issacar não carrega a carga de ninguém. O que Jesus diz? Lança sobre mim, eu carrego tudo que é teu. No final, quem vai vencer o seu inimigo não vence no final. E a outra, ele nunca vai ser rei. Entendeu por que Deus ocultou isso dele? Ele nunca vai ser rei, não vence no final e não carrega a carga de ninguém. Então Deus limitou a ele, dizendo para ele: você vai ter uma posição de privilégio aqui no reino. Mas eu sei que amanhã você vai ser contaminado pelo pecado. Mas você não carrega a carga de ninguém, você nunca vai ser rei, nem você vai vencer no final. Então esta palavra, querido, que nós estamos vendo aqui, o que ela quer dizer com isso? Que o tabernáculo ele foi montado para que Deus habitasse no meio do povo. E Deus trouxe tudo isso daqui, para que a gente pudesse entender, querido, que Ele precisa ser o centro na nossa vida, o centro na igreja. Ah, Ele é o centro na vida de todo mundo? Não, nem de todo mundo, Ele é o centro. E quando Ele diz que Ele foi, purificou e agora está sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, como o eterno sumo sacerdote, que onde está escrito isso? Hebreus capítulo 7, veio no verso 17: porquanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No 22, 7 e 22, Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia da aliança superior. O porquê de aliança? Deus fala muito de aliança. Por que uma aliança superior? Porque a gente quebra. Nós, na nossa fraqueza, limitações e falhas, a gente quebra a aliança. Com Ele não tem quebrado, com Ele não quebra. No livro de Gênesis capítulo 15, você vê ali que Abraão faz um pacto com Deus. Não, vamos falar o contrário. Deus faz um pacto com Abraão, porque Abraão não consegue fazer o pacto com Deus, não é assim? Manda partir os animais no meio, não é isso? E como é que eles faziam o pacto daquela vez? Um homem dava a mão ao outro, passava no meio daqueles animais partido ao meio, e um prometia para o outro: olha, não vou te trair, não vou te passar para trás, vou ser justo contigo, vou ser honesto, vou ser perfeito nessa relação entre nós. Só que quando Abraão ia passar, o que a Bíblia diz? Veio uma luz, uma bola, não foi? E Abraão começa a dormir. E quem passou no meio dos animais? Deus passou sozinho. Porque sabia, esse cabra não vai conseguir. Então deixa eu passar sozinho, porque a minha aliança eu não quebro, mas o homem quebra comigo. Aí Deus passa no meio dos animais sozinho. No capítulo 16, Abraão se embola com a empregada. A guerra lá hoje. Irã. Olha as guerras. Abraão vai e quebra, sem passar. Imagine se passasse. Tem coisas, querido, é só Deus fazendo, porque a gente não tem condição de fazer. Quanta coisa a gente promete para Ele e a gente não cumpre. Quanta coisa a gente dá intenção: Jesus, quando eu pegar aquilo, eu vou fazer. Aí não faz, vai para o outro lado. Pedro não fez isso? Senhor, Pedro, olha, tu me ama, Pedro? Amo.
antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará. De jeito nenhum. De maneira nenhuma, não te abandono não. Jesus vai lá junto aos discípulos e diz: olha, eu vejo vocês como ovelhas dispersas, espalhadas. E Pedro, eu estou aqui. Quando pegam Jesus, corre todo mundo. Pedro fica acompanhando só de longe, mas pelo menos ficou, né? Pelo menos ele ficou lá. Chegaram, você é um dos dele. Sou não. É sim, rapaz, não é? Na terceira o galo cantou, ele, bem que Jesus falou. Mas o que Jesus queria mostrar para Pedro? Começando aquele sacrifício, que às vezes nós achamos que somos uma pessoa que nós não somos. Achamos que é, mas não somos aquilo ali. De jeito nenhum, mestre. Quando Jesus ressuscita e volta, chega lá para Pedro de novo: tu me amas, Pedro? Amo. Tu me amas? Amo. Então vou perguntar de novo: tu me ama? Não, tu sabes. Ele já não afirma mais. Você é quem você pensa que é? Isso não é filosofia não, gente, é daqui, hein? Você é realmente quem você pensa que é? Pedro achava que ele era, mas quando veio a prova do fogo, ele viu que ele não era aquele cara que ele achava que era. Mas por um outro lado, Jesus sabia quem ele era, que quando ele foi pregar, quantas pessoas se converteram? O cara foi uma potência na mão do Senhor, mas era o que mais dava trabalho a Jesus. Se fosse aqui na igreja, aqui, ia ser exatamente aquele membro que todo mundo ia ajudar a falar: pastor, dispensa esse cara, não tem condição de ficar com ele aqui não. Era exatamente ele. Falar: pastor, até quando o senhor vai ficar aturando? Não dá para ficar com ele aqui. Aí Jesus deitava ele aqui. Foi o que mais viu milagre. Jesus está lá vindo no meio do mar à noite. Aí lá, meio cego espiritual, que ele é um fantasma. O crente trabalhoso, o complicado, o estressado, nervoso, que ele é Jesus, rapaz. Deixa eu ir aí. Jesus, então vem. E a Bíblia diz que ele começou a afundar, ele não afundou. Aí tem muita gente que critica Pedro, marreta nele, né? Quem tem condição de dar passos na água como ele andou? Deixa eu ir aí. Ele não sabia quem ele era, mas ele conhecia muito bem Jesus. Ele só não sabia, ele conhecia Jesus, só não conhecia ele. E quando nós olhamos para isso tudo que nós lemos aqui, igreja, o que foi estabelecido no tabernáculo celestial, que Jesus purifica e volta e fala: olha, agora vocês vão fazer coisas maiores que eu fiz. Ele estabeleceu isso para a igreja, para nós. E o lindo disso tudo, Deus limita o inimigo, que ele nunca vai conseguir ser rei na vida. É um frustrado, derrotado. Agora, o único ruim aqui é que lançou para a terra, nós vimos, né? Então vai para a terra. E agora ele está aí, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Está fazendo as pessoas cometerem suicídio, mergulhar no mundo das drogas, da prostituição, tirando vida das famílias, praticando feminicídio, acabando as pessoas nas drogas, na corrupção, na roubalheira. Mas ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E é esse Jesus que nós estamos falando aqui. Tu tem uma noção de o povo estar vivendo junto com esse tabernáculo, que durou em média de 480 a 500 anos, fazendo sacrifício, Deus recebendo, abençoando o povo, purificando a população, mas isso era feito anualmente. Mas veio um que fez por uma só vez, limpou nossos pecados,
Ele diz: lança sobre mim a tua ansiedade, eu tenho cuidado de vós, eis que estarei convosco todos os dias, eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, eu sou o libertador, o salvador, o que remiu, aquele que te santificou, te justificou, e agora estou voltando para te buscar. É esse Jesus Cristo, o Salvador. Por mais que a gente passa nessa terra momento de estresse, raiva, ódio, medo, tristeza, lutos, mas Ele sabe de tudo. Ele te amou primeiro. Ele sabe a angústia que está no teu coração, mas Ele diz: eu estou com você. O ápice hoje na terra é o quê? É a morte. Por um homem entrou o pecado, através do pecado entrou a morte. Mas Ele diz: olha, mas eu estou preparando o lugar, que aonde eu esteja, estejais vós também. Esse é o nosso Jesus, o Salvador, que está aqui hoje para te abençoar, para nos abençoar e nos dar a vitória. Vamos fazer uma oração? Hoje não precisa de um tabernáculo para Ele habitar. Onde o Espírito Santo habita hoje? Aonde, igreja? Não é o tabernáculo, hoje Ele habita aí, Ele habita aqui, ó. É aí que Ele habita. Mas só que Ele diz: olha, não deixa o fogo apagar não. Todo dia tu coloca a lenha, tira as cinzas. O que é lenha? Lê a palavra, ora, medita, busca, perdoa, santifica-se mais. Vamos colocar a lenha. É essa lenha que precisa ser colocada na nossa vida, para quando chegar lá o seu sacrifício, ele sobe. Hoje lá, o tabernáculo foi embora, mas o altar de incenso está no tabernáculo celestial. É a nossa oração. É a nossa oração. Então vamos orar mais um pouco, vamos? Já oramos aqui hoje, intercedemos. Vamos interceder de novo pela nossa saúde daqueles que estão enfermos. Porque, querido, enquanto você está aqui, está havendo uma batalha muito grande espiritual, a qual nossos olhos não veem. A batalha aí na tua casa, para você que está vendo a gente pela internet, é batalha. Não precisa ser crente para você ver o que vem acontecendo. Não precisa. E você sabe o que você vem enfrentando, o inimigo tentando te entristecer, tentando te abater, te deixar preocupado, estressado, tirar o foco do céu. E é por isso que nós temos que estar colocando sempre lenha. Coloca a lenha, igreja, não deixa de colocar a lenha não. Senhor, nessa noite nós glorificamos o Teu nome nesse lugar. Jesus querido, Teu nome é santo, é poderoso, é incomparável. A Tua Bíblia diz que o Senhor senta no céu e pisa na terra, Deus. E nós cremos no poder dessa palavra, Pai. Que da mesma maneira, quando o Senhor ordenou o Teu Filho, Senhor, a fazer o tabernáculo na terra para que o Senhor habitasse no meio, aqui o Senhor tem liberdade para habitar no nosso meio, meu Senhor. No meio dos nossos negócios, da nossa casa, no meio dessa igreja, na vida da Tua igreja, meu Senhor. Aqui o Senhor tem liberdade para fazer o que Tu queres, ó Deus poderoso, e que tenha a ação do Teu Espírito sobre nossa vida. Senhor, nos ajuda a manter essa chama acesa, Pai, porque às vezes acontece tanta coisa e ela começa a apagar. Vem a tristeza, a preocupação, Deus, as pancadas dessa vida, Deus, que vem a tristeza, vem o luto, vem o choro, a preocupação, a frustração, a traição, e aquilo tem hora que dá vontade: Senhor, eu não vou colocar mais lenha não, eu vou embora. Mas Ele disse: eu te amei primeiro. Eu também passei por isso.
Quantos me prometem e não cumprem? Quantos estão trazendo escândalos? Quantos estão difamando o meu nome? Eu também passo por isso. E nós estamos aqui, Pai, para glorificar, exaltar o Teu nome sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre nossos negócios, Senhor. Habita em nosso meio, abençoa cada lar aqui representado, visita cada família, até cada ente querido, meu Senhor. Aqueles que estão enfermos, Pai, visita agora, Pai bendito, o pai do nosso pastor Marcos, visita aquele homem lá agora, Deus. Toca na vida dele, toca nos ossos, na carne, no sangue, nos nervos, nos órgãos, no cérebro, na célula, nos cromossomos, no DNA. Senhor, toca nos glóbulos brancos, toca, meu Senhor, onde os olhos não vê, Senhor, porque Tu és o dono da vida, todo poder está nas Tuas mãos, Senhor. Visita nosso pastor Edmilson, Senhor, Ademilson, sua família, sua esposa. Senhor, repreenda o mal. Se é alguma seta que o inimigo tem tentado parar o Teu povo, entristecer a igreja, Senhor, corta toda a fúria do diabo agora. Senhor, repreenda todo o mal, Deus bendito, para a glória do Teu santo nome, meu Senhor. E abençoa a nossa saúde, Pai. Glorificamos a Ti porque não estamos doentes. Mas abençoa, Pai. Renova as forças daquele que está cansado agora. Renova as forças do Marcos, Pai, da sua família. Renova as forças dos seus familiares, da irmã dele que está lá, com outros familiares, seu irmão, com os familiares. Renova as forças, Senhor. Senhor, renova nossas forças. É tanta correria, é tanta preocupação, é tanto vai e vem, é cansaço. Renova nossas forças, Jesus. E dá vitória à Tua igreja, Senhor. Porque nós estamos aqui, é por amor, Senhor, a Ti. É por amor a Ti, Senhor. Como o Senhor disse aquela vez a Pedro: para onde iremos, Senhor? Se somente o Senhor tem palavra de salvação. Para onde iremos, Senhor? É debaixo das Tuas asas que estamos seguros, Pai. Senhor, repreenda agora todo o mal, abençoa a Tua igreja. Abre a janela do céu, derrama as bênçãos sobre esse lugar nesta noite. E que essa semana o Senhor venha surpreender a Tua igreja, Pai. Abrindo portas, liberando milagre, curas, boas notícias para a Tua igreja, para o Teu povo, meu Senhor. E que mais uma vez o inferno seja envergonhado. Abençoa os negócios do Teu povo, Pai. E venha fazer prosperar, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós lhe pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode se assentar em nome de Jesus.